Continuando o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 11. Aqui, Ezequiel ainda continua naquela mesma visão que ele começou a ter, onde ele foi transportado através de uma visão para ele ver tudo o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Deus eleva ele e ele vai em visão até Jerusalém e vai ver tudo o que estava acontecendo, inclusive dentro do templo. Aqui ele continua nesta visão, e essa é a última parte desta visão que Ezequiel vai ver a cidade de Jerusalém. E aqui ele vai ver, antes ele viu aqueles homens que estavam dentro do átrio, os sacerdotes que estavam lá adorando ao Deus Sol, e aqui ele ainda continua tendo essas visões e vai ver mais 25 homens que vão estar ali próximo ao templo. Mas esses homens agora são aqueles líderes, aquelas pessoas que fazem parte do conselho de anciãos lá de Jerusalém, de homens que estão lá, que eles são homens que fazem parte desse conselho de anciãos, que tem a função de administrar a justiça e supervisionar os assuntos legais de dentro da cidade. Ou seja, eram tipos de administradores da cidade de Jerusalém que estavam lá também cultuando outros deuses e praticando idolatria, e Deus vai mostrar agora a Ezequiel. Então, mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, continuando o estudo do livro de Ezequiel, estou aqui para ver o término da visão que Ezequiel teve com relação à cidade de Jerusalém. Que o Senhor, nesta hora, o Senhor possa me conceder interpretação da tua palavra para eu poder explicá-la. E quem quer que vai ver e ouvir esse vídeo, ele possa entender. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu peço para quem vai ver esse vídeo, quem está tendo o estudo desses vídeos que eu coloco aqui na internet, eu peço que você que vai ver e ouvir esse vídeo, compartilhe esse vídeo, faça com que esse canal ele possa ser divulgado, que a palavra de Deus ela possa ser divulgada. Então compartilhem, peçam para outras pessoas se inscreverem nesse canal, para que esse canal ele possa ter relevância dentro do YouTube e ele possa ser mais divulgado. É isso que eu peço para cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, que possa divulgar mais esse canal e compartilhe esses vídeos para outras pessoas. Então vamos começar agora o capítulo 11, que diz assim: Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles via Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo, e disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne, portanto profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Então aqui Deus continua mostrando em visão a Ezequiel o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Ou seja, e aqui ele leva Ezequiel até a porta, ao portão oriental. E aqui o profeta ele vai ver esses 25 homens que não são aqueles homens que adoravam o sol, mas eram homens que se sentavam como anciãos para administrar a justiça em Jerusalém e supervisionar os assuntos legais. Era um tipo, em todas as cidades naquela época existiam esse conselho de anciãos que eles eram responsáveis por administrar os assuntos legais da cidade. E aqui Ezequiel, tanto que ele vê pessoas conhecidas dele, né? Ele fala Jazanias, filho de Azul, Pelatias, filhos de Benaías, ou seja, eram pessoas que ele conhecia, né? E
E esses líderes do povo, eles provavelmente pertenciam à nobreza de Israel, que ainda continuaram lá em Jerusalém. Eles não tinham vindo na primeira leva, nem na segunda leva, mas eles continuavam lá em Jerusalém, ainda administrando a cidade. E eles formavam um tribunal de Jerusalém. No entanto, aqui, o que era símbolo de justiça e autoridade tornou um centro de corrupção e de iniquidade, porque aqui Deus estava mostrando a Ezequiel o que eles estavam fazendo. Aqueles homens que deveriam liderar com sabedoria e integridade os assuntos legais de dentro da cidade, eles estavam envolvidos em práticas perversas, em idolatria. Mas mesmo em meio a essa depravação, a glória do Senhor ainda brilhava e Ezequiel é levantado pelo Espírito. Ezequiel testemunha, né? Pela presença, com a presença de Deus ali, porque foi Deus que elevou Ezequiel em visão para que ele pudesse ver. E Ezequiel veio e testemunha tudo o que estava acontecendo de iniquidade naquela cidade. E aí Deus promete destruir a cidade corrupta, rebelde, idólatra e trazer de volta o remanescente fiel. Então, Deus mostra a Ezequiel tudo o que aqueles homens estavam fazendo. E ele diz, né? Portanto, profetiza contra eles, ó filho do homem. Né? Esses homens, eles que deveriam liderar com sabedoria e dar conselhos sábios, eles estavam tramando o mal, oferecendo conselhos perversos. Em vez de levar o povo de volta para Deus, eles estavam afastando o povo do caminho de Deus, do caminho da retidão. Ou seja, eles estavam instigando os habitantes de Jerusalém, que estavam ainda na cidade de Jerusalém, porque eram poucos que estavam na cidade de Jerusalém, mas eles estavam instigando o povo a construir casas, como se a cidade fosse uma panela, onde eles estavam seguros como carne dentro dela. Eles desprezaram as previsões do profeta, porque Jeremias estava lá profetizando, Ezequiel estava na Babilônia, mas também mandava mensagens para lá, ou seja, mas eles não ouviam. E eles estavam mandando que as pessoas construírem casas e ficassem dentro das casas, como dizendo assim, vocês são uns pedaços de carne que estão aí vendo, esperando só a hora de haver nova invasão e vocês fiquem presos nas suas casas para vocês se livrarem de qualquer invasão. Mas não era isso que Deus estava mandando dizer a eles. Deus estava dizendo a eles que eles se convertessem, mas eles não se convertiam. Ou seja, as palavras desses anciãos perversos, eles se cumpriram em breve, porque quando Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônios, aqueles que seguiram seus conselhos imprudentes encontraram apenas o quê? Morte e destruição. Muitos morreram, mesmo dentro de suas casas, né? E aqui Deus estava mandando Ezequiel profetizar para eles, né? Aí no versículo 5 diz, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, Ezequiel, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço, multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e deles encheste as suas ruas, portanto assim diz o Senhor Deus, os que vós mataste e largaste no meio dela são a carne, e ela a panela, a vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Por quê? Porque Deus, assim como os anciãos tinham dando instruções erradas para o povo, para ficarem dentro das suas casas, escondidos, esperando apenas a morte chegar. Então Deus está dizendo, tudo o que eles estavam prevendo iria acontecer, e aconteceu, né?
No versículo 9 diz: tirar-vos-ei do meu dela e vos entregareis nas mãos de estrangeiros e executarei juízos entre vós, caireis à espada nos confins de Israel. Vos julgarei, sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei, sabereis que eu sou o Senhor. Pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra. Aí Ezequiel, nesse momento, diz: então caí em rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Ou seja, quando Ezequiel vê toda aquela visão da destruição sobre Jerusalém, então, e ele vê o castigo, porque os anciãos estavam dando ordens ao povo para que se trancassem dentro de uma casa como se fosse uma panela de carne. Era uma ilusão de segurança. Os anciãos estavam dando como se fosse uma ilusão de segurança para aquele povo que se trancasse dentro de casa. Mas era uma ilusão, porque eles seriam despedaçados, e eles foram despedaçados, né? Aí a cidade que eles acreditavam ser um pote de segurança, com as pessoas sendo seguras como carne, seria transformada em quê? Em ruínas e desolação. Foi assim que Ezequiel viu, né? E a história de Ezequiel aqui, dos anciãos de Jerusalém, nós vimos que é um exemplo poderoso do julgamento divino sobre aqueles que se desviam do caminho do Senhor. Porque quando Ezequiel profetizou contra os líderes daquela cidade, eles não quiseram ouvir. E aí, Ezequiel, no versículo 13, diz: ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías, ou seja, daquele homem, do filho dos 25 homens que estavam lá. E então caí com o rosto em terra, porque aí Ezequiel vê que todos estão morrendo. Aí ele pergunta a Deus: darás fim ao resto de Israel? Ou seja, aquele pouquinho de gente que ainda ficou lá em Jerusalém. Será que Deus ia matar todos? Não ia ficar mais nada? Ou seja, mas aqui Deus mostra a Ezequiel a necessidade do julgamento de Jerusalém. Aí ele diz, né, no versículo 14: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus: ainda que eu os lancei para longe entre as nações e ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Deus estava dizendo a ele: mesmo aqueles que ainda eu trouxe para a Babilônia, eles vão ficar por um pouco de tempo. Assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Ou seja, Deus continua dizendo, prometendo que eles iam para lá, mas depois eles voltariam. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne para que andem nos meus estatutos. Ou seja, Deus estava dizendo, né, que Deus estava prometendo que ele ia restaurar aquele remanescente da terra de Israel com um sinal da sua bênção e da sua fidelidade, porque mesmo eles tendo perdido o acesso ao santuário de Deus, o próprio Deus disse que havia feito um santuário para eles naquela terra estrangeira e que Deus prometeu um futuro para eles, né? Porque ele prometeu trazer de volta o povo para Israel. E aqui também Deus promete para eles que vai tirar do coração deles, vai dar a eles
um coração novo, né? Ele diz, dar-lhes-ei um só coração. Ou seja, aqui Deus está dizendo, né, que vai tirar o coração de pedra. Deus promete preservar aquele remanescente e trazer eles renovados para a terra de Israel. Ou seja, agora, embora que aqueles que persistirem na maldade, na idolatria, eles enfrentariam o julgamento divino. Mas aí Deus vem com a sua justiça, com a sua misericórdia, e aqui Deus ele concede a eles um coração renovado, uma mente reformada, para que eles possam viver em obediência a Deus, no retorno a Jerusalém. Porque ele diz, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus estava dizendo que eles iriam trazer aquele povo de volta para Jerusalém, mas que Deus iria pôr neles um novo coração, ia tirar o coração de pedra e ia pôr um coração de carne, e eles iriam guardar os juízos de Deus. Mas ele diz, mas quantos aqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor. No versículo 22 ele diz, então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então Ezequiel volta daquela visão, porque foi uma visão longa que ele teve. Mas aqui no versículo 22, 25, ele diz, no versículo 22, ele diz, depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão de novo, de volta para a Caldeia, para a terra da Babilônia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Ou seja, ali acaba-se a visão que Ezequiel teve, e ele volta e vai contar todas as coisas que Deus havia mostrado a ele, né? Então Ezequiel teve uma visão longa. Durante toda essa visão, Deus mostrou a ele, né? E esse capítulo 11, ele nos leva a uma reflexão importante sobre o julgamento de Deus e a restauração que ele oferece, né? Em nossos dias, nós vivemos uma sociedade que muitas vezes se afasta dos princípios de Deus. Muitos e muitos estão se afastando cada vez mais dos princípios de Deus. Até mesmo os líderes os líderes da nossa nação, os líderes do nosso povo, do nosso país, né? Muitos deles estão afastados dos caminhos do Senhor, né? Dos princípios de Deus. Mas assim como os anciãos de Jerusalém, eles foram culpados em dar conselhos perversos em vez de orientações sábias. Mas assim como Deus, ele prometeu preservar um remanescente fiel naquele tempo, assim também é hoje em dia, né? Ele está preservando a sua igreja para que ela possa cada vez mais continuar preservando os princípios e a palavra de Deus. Mas Deus, ele quer que haja restauração espiritual, né? A restauração espiritual que Deus oferece é um chamado para que nós sejamos obedientes, para que nós possamos guardar a sua lei, a sua palavra. E ele promete nos dar um coração puro, um coração reto, um novo espírito. E é esse coração transformado que deve produzir ações corretas e um relacionamento mais próximo com Deus. Mas aqueles que se afastam dos caminhos de Deus podem esperar apenas julgamento por seus pecados. Nós vemos hoje muitos afastados de Deus, zombando de Deus, blasfemando contra Deus.
Então nós podemos esperar julgamentos aqui nessa nação, julgamentos no mundo. Por quê? Porque cada dia mais o povo vai se afastando e se afasta de Deus, idolatrando outras coisas, assim como o povo de Israel. Então vem o julgamento de Deus. A glória de Deus, ela se afastou de Jerusalém por causa de quê? Do pecado, né? Mas ele diz que somente através de um relacionamento íntimo com ele é que nós podemos receber as bênçãos que ele tem para nós. E assim como a visão de Ezequiel terminou com ele contando tudo que o Senhor lhe dera, tudo que o Senhor lhe havia mostrado naquela visão, ele volta e conta tudo aos exilados, né? Então nós também devemos compartilhar a nossa mensagem, a mensagem de Deus, com aqueles que estão ao nosso redor, o máximo de pessoas que nós pudermos compartilhar e falar da palavra de Deus, para que todos possam ter a oportunidade de serem transformados pelo poder do Espírito Santo e serem abençoados pela glória de Deus. É assim que nós vimos no capítulo 11 de Ezequiel. Amém?